que é Jim Ali Undar. Doutor, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Doutor, eu pronunciei o nome certo? Certinho. Opa, legal. Sim. Vamos falar desse mal de ansiedade. A gente procura evitar com todas as forças e às vezes a gente não consegue tirar da cabeça. Às vezes a pessoa vai prestar um vestibular, às vezes vai ter o primeiro encontro com o namorado, ou às vezes vai ter um desafio profissional e acaba tendo a ansiedade e chega na hora o fracasso. Aí pior ainda. Que remédio a pessoa tem que adotar? A ansiedade, ela é, antes de tudo, uma função protetiva do próprio cérebro. Então a gente busca ver potenciais coisas ruins que podem acontecer para que a gente se adiante e não deixe acontecer. Por exemplo, se alguém está com a ansiedade de não passar na prova, ele, por essa ansiedade, ele vai estudar mais, se preparar melhor para essa prova. Até aí tudo bem. A ansiedade vai se tornar doença quando essa pessoa tiver essa sensação de que vai dar tudo errado, mesmo ele tendo se preparado muito bem. Isso vai diminuir a sua qualidade de vida, vai diminuir a sua eficiência na hora da prova, vai atrapalhar a vida. Ou seja, essa função que era para ser protetiva, ela acaba trazendo sofrimento. Então, merece tratamento. O que a gente pode fazer? O tratamento existe, ele é bem eficiente. Existem medicações que ajudam muito nesse sentido, que quando há o sofrimento, a pessoa deve procurar a ajuda de um psiquiatra. Hoje em dia a gente usa também as psicoterapias, terapia com psicólogo, 1 hora, uma vez por semana, no sentido de estar trabalhando, ou seja, revendo todos esses fatores que a pessoa considera extremamente ofensivo, ou seja, que vai fazer mal para ele, e por final ele acaba se sentindo seguro, mesmo naquelas situações que antes, patologicamente, ele achava que faria mal para ele. Mas a ansiedade é o mal do século? A ansiedade e a depressão, elas estão entre o mal do século. Por quê? Na sociedade moderna existe uma pressão muito grande por produtividade, por se mostrar feliz, por eficiência, e nós não somos 100% eficientes. Nós temos os nossos temores, as nossas dificuldades. E como o número de informação é muito grande, a gente acaba não se sentindo tão seguro, porque a gente não consegue abarcar todas essas informações e todas as frentes de atuação que a gente gostaria. Então, a vida moderna, ela está vindo com um aumento da ansiedade, sem dúvida alguma. Olha, a ansiedade, a gente se depara, o que está dizendo, a falta de ar, o que mais? Boca seca, tremedeira, isso faz parte também da ansiedade? Faz. Quando a gente tem um momento em que a gente está numa situação de risco real e iminente, o nosso organismo, através de um eixo neuroendócrino entre o hipotálamo, a hipófise e a glândula suprarrenal, libera um neurotransmissor, um hormônio chamado adrenalina. Essa adrenalina é o neurotransmissor da reação de fuga ou luta. Então, esses sintomas aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, diminui a capacidade de concentração, a pessoa muitas vezes fica pálida, fica trêmula. São consequências dessa adrenalina que deveria fazer com que a pessoa fuja ou lute naquele momento, quando o risco é real. Porém, quando a ansiedade ela é imaginária, ou seja, aquele temor, aquela sensação de risco é imaginário, ele só está dentro da cabeça da pessoa, ele tem a mesma descarga de adrenalina, sem necessitar fugir ou lutar naquele momento. E aí ele tem esses sintomas que são sintomas físicos da ansiedade. No Brasil, estima-se que 23% da população tem algum tipo de distúrbio ansioso ao longo da vida. Tem como baixar isso não, doutor? Obviamente, com tratamento e com psicoeducação. E qual que é o caminho para esse tratamento? Em primeiro lugar, é a psicoeducação. Então, nós temos que nos adequar muito bem na nossa função. Eu tenho que olhar para a minha vida. Eu estou feliz com o que eu estou vivendo, como eu gostaria de viver. O que deixa o ser humano feliz, ou melhor, infeliz ou temeroso, é justamente estar vivendo uma situação que não é a que ele gostaria de estar. Então, duas coisas podem ser feitas. Ou ele adequa essa situação que ele vive à que ele gostaria de estar, ou ele se conforma em relação à situação que ele vive. Ou seja, acaba trazendo para a situação que ele vive
uma sensação de satisfação. Isso é o miolo do tratamento psíquico. Porém, quando a ansiedade é generalizada, não adianta falar, não, acalma, não precisa preocupar. Não é uma coisa simples. E aí, quando isso traz um sofrimento, quando é doença, necessita sim de tratamento medicamentoso, de uma psicoterapia individual, com um psicólogo, além de outras práticas de vida saudáveis, práticas de atividade física, vínculo religioso, Ótimo. boa alimentação, bom sono e etc. Legal, acho que, certeza que o que você acabou de dizer é extremamente importante em relação à prática de atividade física, o diálogo, o lado social também, porque aqui diz aqui na nota, o transtorno obsessivo, compulsivo, síndrome do pânico, principalmente tem pessoas que pegam amuleto, né? Às vezes gasta muito, às vezes come bastante, para tentar controlar essa ansiedade, que não é um bom caminho, né, doutor? Não é um bom caminho. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é a doença da repetição da ideia. Então, a pessoa acaba tendo uma ideia repetitiva e aquela ideia é intrusiva. Ele não quer pensar naquilo e continua pensando. É difícil diagnosticar esse transtorno, principalmente a ansiedade generalizada? Toda doença cadastrada, né, codificada pelo Código Internacional de Doenças, ela deve ser identificada, ela deve ser diagnosticada por um médico. Não é uma coisa muito simples. Porque o que separa o normal? Porque a ansiedade, ou seja, temer pelo futuro é normal, mas até que ponto? Então a diferença entre o patológico e o normal é pequena. Então, consultar com um médico, de preferência da especialidade, um psiquiatra, seria o caminho ideal para saber se os sintomas que a pessoa tem é patológico ou não. Para a gente encerrar a entrevista, qual é a faixa etária de idade que afeta mais hoje a ansiedade? A ansiedade, ela afeta todas as idades. Todas as idades? Sim. Ele é um sintoma comum, né, em todas as idades. Mas a gente sabe que momentos de conflito são mais predisponentes. Então, a adolescência, a época de escolher a profissão, o vestibular, a entrada no emprego, a inserção no mundo de trabalho. Então, tudo isso traz muitos temores que, se não bem administrados pela pessoa, causam sofrimento e doença. E pode procurar um médico para poder também diagnosticar e ver se realmente a pessoa está com esse problema? Pode e deve. Assim, a grosso modo, o que diferencia o normal do patológico é o sofrimento. Qualquer coisa que está na sua vida que te faz sofrer, merece uma atenção, merece uma busca de uma solução. Muito bem, tá aí então dicas importantes, informações esclarecedoras em relação ao tema, né? Esse mal que vem assolando aí o planeta, o século, que é o mal da ansiedade. Falamos com Jim Ali Undar, que é psiquiatra, né? Sobre o tema ansiedade e o mal do século. Doutor, obrigado pela presença aqui no jornal e obrigado. A gente fica contente porque através desses esclarecimentos a gente tira muitas pessoas desse mal, né? Sem dúvida alguma, a psicoeducação, o conhecimento de si mesmo é o melhor caminho. Muito bem, vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar trazendo mais informações, a enquete a todo vapor está pipocando e muitas pessoas acham que está correta essa atitude, né? Você é a favor de desconto no IPTU para